E aí pessoal, tudo bom com vocês? Desde o último vídeo passou-se o tempo, porque aqui estava de reforma, estava mudando de quarto. E eu queria trazer para vocês, como já devem ter visto no título, os 6 melhores relógios para vocês começarem sua coleção. E eu queria já partir para a lista, né? Em questão do primeiro ponto, eu gostaria de recomendar o meu primeiro relógio que eu recomendo para vocês. O primeiro relógio que eu vou recomendar é o Casio. O modelo é o MTP 1302 PD 1A1V. Eu vou colocar bem aí na edição para vocês terem uma melhor visualização dele. As dimensões dele são 44,2 mm de caixa, largura 38,5 mm, de altura 9,2 mm, né, de espessura de caixa, e ele tem uma resistência de água até 50 metros. O preço sugerido que a gente vê muito na internet é R$ 289 por aí, mas você pode encontrar de 300, 400, 500, dependendo da loja ou de uma promoção que estiver havendo no site. Ele vem em 3 cores, tem o branco, tem o verde e tem na cor preta, né? Eu particularmente gosto mais do branco e do preto, eu acho que dá um ar mais sóbrio para o relógio. E é um relógio da Casio, então você vai ter uma confiabilidade muito boa, tem 1 ano de garantia, se não me engano é 2 anos, é a quartzo movimento, então você vai ter um relógio muito bom, de categoria social e interessante para o dia a dia. Agora eu vou passar para o nosso segundo relógio, que é um Orient, minha marca favorita, né? Vocês já perceberam isso, eu tenho um Orient Casio. E o modelo que eu quero recomendar é o MBS S104AB 1SX na cor prata. Ele tem de diâmetro 34 mm de caixa, realmente é pequeno, mas é bem interessante a pegada dele, a questão como ele é distribuído, né? Todos no seu design. A altura dele é de 9 mm, a espessura da caixa. Largura da pulseira 17 mm. E ele tem resistência à água de 5 ATM, ou seja, 50 metros. Um ótimo relógio para o dia a dia, para um ambiente social, para você ir para o encontro, para o cinema, para a faculdade. É um relógio bem interessante. E vendo pelas fotos e pelas avaliações, é um relógio muito interessante. A construção da pulseira dele é um pouco parecida com a pulseira mesh desse meu Orient, sabe? Essa parte mais destacada, claro que é numa cor só, não é nessa parte bicolor. Eu lembro que teve um comentário de um inscrito que ele tinha falado que não curtia muito, mas é bem interessante o relógio, e também concordo. Não é tão interessante essa cor mista, etc, mas é algo que a gente vai gostando com o tempo, e numa cor só é muito melhor. Em relação agora ao nosso terceiro relógio, eu gostaria de recomendar um Mondane. Do primeiro relógio até esse terceiro de agora, as caixas são redondas, tudo bem? Vai ter um relógio retangular muito interessante. É um Mondane, o modelo dele, a gente procurando no site, é o 328-51G0MVNA2. Ele é um relógio super interessante para você começar com o seu primeiro automático, se você já quiser colocar o pé fundo no acelerador, como a gente diz no mundo do automobilismo. Ele tem resistência de água de 5 ATM, 50 metros. A altura dele, a espessura da caixa, 11 mm. De diâmetro, ele tem 40 mm de caixa. Claro que isso pode variar um pouco, né? Dependendo do pulso, de como você olha, mas vai servir relativamente bem para a maioria. Largura da pulseira de 18 mm. A máquina que acompanha ele é um Miyota 8215. Esse Mondane ele faz parte da coleção 1954. Em relação ao aniversário da Mondane no mundo da relojoaria, é um relógio bem interessante para você já começar no mundo da relojoaria. E o preço sugerido para ele é de R$ 999 para 800 e pouco. A gente pode ver isso em alguns sites que a Amazon coloca com 800 e pouco, no site oficial 999. Agora eu gostaria de recomendar um retangular da Tecnos. O modelo dele é o GL22AO/1P. Ele é bem interessante, ele tem essa caixa preta, não tem um ponteiro dos segundos, então ele é bem slim,
claro, que é onde ele faz parte dessa coleção, a coleção Slim, com um vidro de safira. Eu não encontrei muitas informações sobre ele em questão de pulseira, apenas o diâmetro, que é de 24mm, ou seja, vai servir para maior parte dos pulsos. Se você tiver um pulso fino, se você tiver um pulso grande, ele vai ser interessantíssimo para um ambiente social, ou se você trocar a pulseira, ele pode variar para determinada ocasião. 50 metros de resistência, e o preço sugerido dele é de R$665, variando entre 700 e 800 reais em Pro, porque tem um modelo em prata com fundo preto e um modelo dourado com fundo branco. Mas é um relógio super interessante para colocar na sua coleção. O quinto relógio, o penúltimo, é um Orient também, é o MBS S1471D1SX. É um relógio diver que chegou bem interessante, uma vibe bem 007 James Bond, para falar a verdade. Ele tem resistência à água a 200 metros, 20 atm, diâmetro da caixa 44mm, no site oficial diz que ele tem 47, e em outros sites diz que é 44, mas vamos pelo oficial, vamos dizer que ele tem 47mm de caixa. De altura ele tem 13mm, ou seja, é um pouquinho mais grosso. Em questão da largura da pulseira é 24mm, e o preço sugerido a ele é de R$1.098. Esse já encarece um pouco, mas dependendo de um novembro aí, né, uma Black Friday, uma promoção, é um ótimo relógio. E o nosso último relógio que eu gostaria de recomendar não é um relógio em específico, é mais em questão da marca, em questão dos modelos, que é a Timex, o Timex Expedition. Ele tem resistência à água da maioria dos relógios de 50 metros, diâmetro da caixa de 40mm, largura da pulseira 22mm e altura 11mm. O preço sugerido para ele é de 600, mas no site da Amazon, em compra internacional e etc., ele é vendido por 300, 400, 500. Então é um ótimo relógio para você colocar na sua coleção. E isso é bem interessante da Timex. Bom, os relógios que eu recomendei até aqui são excelentes relógios. Eu vou colocar o link de cada um na descrição do vídeo para vocês e espero que tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo até que relativamente rápido, mas para dar mais informações, para fazer com que você tenha uma melhor compreensão desse mundo dos relógios. E claro, vai vir outros vídeos, esse canal é mais uma conversa, né, comigo. Enquanto isso eu estou mandando os primeiros vídeos sobre a minha coleção e sobre os relógios, né, mundo da horologia, dos relógios que eu gosto muito. E é isso. Desde já agradeço você ter assistido até aqui. Muito obrigado por deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar. Pode comentar que eu vou ler todos os comentários, eu me sinto gratificado ao ler seus comentários, as suas opiniões, e isso é muito interessante, agrega, e eu quero que essa comunidade seja excelente, né, para nós que quer ter uma conversa sobre relógios, jogos, talvez até o mundo do automobilismo, que é algo que eu gosto muito, Fórmula 1, o WEC, né, que é o World Endurance, eu gosto muito, então eu gostaria da sua participação. Isso é sempre uma conversa, eu gosto muito de estar conversando. Desde já, de novo, agradeço. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou!